E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um filme chamado Invocação do Mal 2. É um filme que muita gente está comentando, muita gente está falando. Eu, sinceramente, achei um filme meio fraco, meio sem história, daquele jeitinho assim que não consegue assustar ninguém. Oi, gente, tudo bem? Cinemeiros News aqui de volta depois de um breve ato, né? E eu me senti na obrigação de falar para vocês o motivo do nosso. A gente estava com muita dificuldade de se reunir para justamente comentar os vídeos, né? Fazer aquela reunião, a nossa mesa redonda, né? Então a gente acabou conversando e resolveu fazer algum material solo, que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu vou falar da Invocação do Mal 2, né? Sem a companhia dos meus outros 3 colegas. Eles também estão fazendo novo material e a gente vai começar a postar no canal. E a gente espera com isso gerar bastante material, tá? E conta muito com a ajuda de vocês, para que vocês deem a opinião se o formato vai vingar, se o formato vingou, se vocês estão gostando, o que a gente pode fazer para melhorar. O importante é a gente continuar fazendo o que a gente gosta tanto, que é falar de cinema. E a gente espera a colaboração de vocês para saber se a gente está falando certo, tá? Obrigado, vamos lá, a Invocação do Mal. Hoje, né, eu vou falar de um filme chamado A Invocação do Mal 2, né, dirigido pelo James Wan. A ficha técnica do filme eu vou colocar em algum canto por aqui, então eu não vou me ater muito a isso, tá? Eu, particularmente, eu sou fã de filmes de terror. Eu gosto muito de assistir filme de terror, eu gosto muito do susto, entendeu? Só que tem uma coisa, eu gosto tanto desse tipo de filme que ultimamente está meio difícil eu me assustar. Ou seja, o prazer do filme de terror, que é levar aquele susto, aquela coisa, você ficar pensando, né? Para mim já fica complicado. É como se eu já tivesse calejado com os sustos que o cinema, que Hollywood em si apresentam pra gente. A Invocação do Mal 2, ela segue a fórmula utilizada em Invocação do Mal 1 de 2013, do mesmo diretor, e do spin-off Annabelle. Ela tenta se ancorar numa história real para passar seus sustos, para nos assustar, a verdade. Então, gente, vamos começar falando do fato real que inspirou o filme, tá? E o que aconteceu? Esse fato real, né, vocês podem procurar na internet, tem muito material sobre isso, é sobre o Poltergeist de Enfield. Me desculpem se eu estiver pronunciando errado o nome do local, tá? Na Inglaterra. Ele aconteceu em 1977 com a família Harper, que era uma família formada por uma mãe solteira, 1977, ou seja, a mulher já segurava uma barra violenta naquela época, né? E seus 4 filhos. E os caras não estavam bem na foto não, entendeu? Rapaz, faltava tudo para eles viviam numa casa muito velha, numa casa que estava praticamente caindo aos pedaços, móveis velhos, falta de dinheiro, né? E, além de tudo, tinha um poltergeist na casa deles que queria expulsá-los da casa, né? Resumindo, eles estavam numa situação, meu amigo, só faltava o capeta aparecer lá e o capeta apareceu. E para piorar, vivendo toda essa situação, você tendo um poltergeist na sua casa, que quebrando a pouca mobília que você tem, que já é velha, né? O poltergeist decide possuir a pequena Janet de apenas 12 anos. E aí que começa a brincadeira, né? Que ela começa a mudar de voz, ela começa a falar como se fosse o próprio poltergeist. Meu amigo, resumindo, imagina a situação dessa mulher. Além de tudo isso, a filha dela ainda está possuída pelo capeta. Entendeu? Aí começou a comoção da mídia, né? Começou vários especialistas em paranormalidades foram na casa, né? É um dos casos, esse caso desse poltergeist é um dos casos mais documentados que existe na história, tá? Existem fotos, existem gravações da voz da menina, até, né? E tem muita gente que diz até hoje que é uma farsa, né? Que na verdade eles estavam tentando fazer isso justamente para atrair a atenção da mídia, para verificar se eles conseguiam melhorar um pouco a situação de vida deles, tá? O filme até mostra um pouquinho isso também. Só tem uma coisa, o casal Lorraine e Ed Warren, que são digamos assim, os protagonistas, os heróis da nossa história, né? Na verdade, não foram eles os especialistas em paranormalidade que assumiram o caso. Eles simplesmente fizeram uma visita à família Harper, lá em Enfield, né?
simplesmente para verificar, para analisar, né? Eles foram mais como observadores, né? Essa é a parte real da história, né? Os Warrens, eles não tiveram uma atuação tão forte quanto o filme fala, tá? Então, na verdade, é isso que se baseia a história, né? A história é baseada em 1977, a família Harper, num caso que ficou conhecido como o Poltergeist de Enfield. Agora a gente vai falar do filme, né? O filme continua sendo dirigido, e muito bem dirigido, na minha opinião, pelo James Wan. Tá? Continua trazendo, interpretando Lorraine Edge, a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, né, que batem um bolão, eles têm uma química muito boa, eles realmente parecem um casal. Tá? Só que é o seguinte, é aquilo que eu falei, Hollywood precisa assustar a gente. Com os dados só do fato real, né, seria impossível fazer um bom filme de terror. Seria difícil enquadrar também a Lorraine e o Ed nessa história, já que eles foram apenas consultores, apenas observadores nesse momento. Tá? Então o que aconteceu? Foi, digamos assim, o James Wan, ele pegou e criou um mal maior, que já vinha perseguindo os Warrens há algum tempo, né, e que acabou culminando dentro da casa dessa família com esse poltergeist. Tá? Funcionou, gente. Funcionou. O filme ele não é fiel à história real. Ele tem alguns adendos até que eu acho desnecessários, como, por exemplo, algumas animações, principalmente no final. Mas funcionou. O filme assusta. O filme está muito interessante de assistir. Só que graças a esses adendos, eu acredito que ele perdeu uma coisa que foi muito legal na Invocação do Mal 1. Você saía do cinema com aquela dúvida: será que isso realmente aconteceu? Será que foi assim que isso aconteceu? Será que isso pode acontecer? A Invocação do Mal 2 me deu uns sustos bons, me rendeu uns bons sustos. Só que eu não saí de lá com aquela coisa, poxa vida, será que... Com aquela dúvida, aquela coisinha assim, será que isso realmente pode ter acontecido? Pelo excesso de efeitos especiais, pelo excesso de, digamos assim, apresentação da entidade que estava lá, a gente sai de lá pensando, é um bom filme de terror, mas não é um filme baseado em fatos reais. Tá? A ambientação do filme está maravilhosa. Realmente você pensa que aquilo ali é 1977. Né? Os anos 70 estão ali. Aquele clima, aquele momento. Né? Eu costumo pensar muito no Bebê de Rosemary, que é um filme muito próximo dos anos desse período. Foi filmado naquele período. Né? Então, se você assistiu o Bebê de Rosemary e assistir a Invocação do Mal 2, você não vai sentir muito a diferença do tempo. Apesar do Bebê de Rosemary mostrar-se na época como um filme contemporâneo, e a Invocação do Mal nos remeter a 1977. Isso aí eu gostei muito. É um filme que eu aconselho a quem gosta de filme de terror assistir. É um filme que dá uns sustos legais, mas não vá pensando que aquilo ali é real, que aquilo ali foi baseado em fatos reais, porque tem muita coisa ali que eu acredito até que o James Wan teve que colocar dessa forma para poder assustar a gente, né? Na verdade, se a gente pensar bem, a realidade nua e crua ela não tem tanta graça quanto a realidade que Hollywood expressa, né? E esse filme é um bom exemplo disso. Eu recomendo, vale a pena assistir, mas como uma boa ficção, como um bom filme de terror ficção. Vá lá e depois dá a tua opinião aí pra gente, dê a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aí se você gostou também desse nosso novo formato. Novos vídeos virão com meus companheiros, o Érico, o Renê, o Alexandre, eles estão produzindo também material para colocar aqui, e com isso a gente espera que a gente consiga daqui a pouco ter um banco de vídeo muito bom, com muitas curiosidades e coisas afins a quem gosta de cinema. Obrigado, gente. Até a próxima.